chegando para mais uma gravação, para mais um podcast. E hoje um dia muito especial, por vários motivos, por falar com você, por ter uma pessoa assim, uma característica esplêndida, que hoje nós vamos falar como as emoções influenciam os negócios. Isso é fundamental, ok? Hoje comigo está o Marlos. Ele é empresário e o Marlos, ele entende muito de venda. É um menino diferenciado, é um menino que eu sempre vi um potencial e é um menino que nasceu com essa característica do que ele está fazendo. Então, muitas vezes, por que Marlos eu te chamei? Por algumas situações que eu vi no dia a dia, na nossa caminhada da vida, que você realmente é diferente. Você tem um outro foco, você tem uma outra visão, você é totalmente diferenciado. E aí eu vou entrar em algo cerebral. As pessoas, a média das pessoas, ela nasce... A média das pessoas, mas nessa média mundial, eu não estou falando de Itajaí, Balneário, eu estou falando mundo, pesquisa. Então, não me apresentei ainda, eu sou Edith Wendland, sou psicóloga, antes de psicóloga, muita palestra, muitas vendas. Marlon, eu trilhei um caminho que nem você. Legal. Eu me identifico nisso, porque assim, eu queria saber como o ser humano funciona, como seria fazer psicologia. Depois de palestras de 500 pessoas, trabalhava numa multinacional, eu queria saber por que um reclamava e o outro não, e tinha o mesmo problema. Por que uns fecham negócios assim e vão para casa felizes e o outro não fecha nada? Mas, Marlon, às vezes está no lugar errado. Menino, você está no lugar certo. Posso te garantir isso. Legal. Mas de 3 a 5, 6%, todo ser humano tem altas habilidades, mas na mediana. Agora tem uma coisa, tem pessoas diferentes. E a gente precisa se conhecer. Isso é de ficar, sou isso, sou aquilo. Porque, faculdades, então eu fiz psicologia, eu fiz 960 horas de clínica na saúde, 4 anos. Depois eu fiz 920 horas de neuro na psicologia e hoje concluindo em junho mestrado sobre clínica da saúde. Até para entender, Marlos, que às vezes a pessoa se queixa de algo e ele é fisiológico. Certo. Então, eu, como neuro, posso dar uma avaliação neurológica e dizer: você, aperta aqui, você é diferenciado. As famílias, às vezes, não percebem, de 3 a 6%. E você está entre essas pessoas. Poxa, que bacana, doutora. Então, é disso que nós estamos falando, que cada um deve fazer o que gosta, cada um deve ver sua personalidade, no que nasceu e no que é bom. Marlos, quem é você? Bom dia, doutora Edith, bom dia a todos. Bom, gente, eu sou o Marlos de Vargas, eu tenho formação em administração e logística, né? Também sou corretor de vendas, né? Hoje me encontrei na minha profissão, eu digo que... É teu caminho, cara. Que esse é meu caminho, eu me sinto assim no melhor momento da minha vida, porque muitos anos nós tivemos empresa, eu com a minha família, né, com meus pais, foi maravilhoso, foi muito aprendizado. Também antes de entrar no mundo da corretagem, eu tive uma empresa administradora de condomínios, né, que também me deu muita experiência, eu aprendi muito, mas eu não me sentia completo, eu sentia que algo faltava, alguma coisa estava errado. E quando eu vendi essa empresa que eu aceitei entrar para esse ramo, coragem. É coragem. Eu tive que dar um passo de fé muito grande, muito grande. Eu tive essa coragem e foi muito bom para mim, porque eu me encontrei na profissão. Hoje, eu entendo que são pessoas, né? Então, eu intermedio sonhos das pessoas. E isso me gera um prazer incalculável.
né? Transformar a vida das pessoas, quando aquela pessoa recebe o seu imóvel, ou mesmo que seja o contrato na planta, isso é algo que transborda em mim muita alegria e me faz um bem muito grande. Então, estou muito feliz. Independente do dinheiro, né? Independente do dinheiro. O dinheiro é uma parte do processo. Eu vivo desta forma hoje. O dinheiro é uma parte do processo. Então, eu cuido de cada etapa do processo, sempre preocupado em cuidar do sonho daquela pessoa. Aquela pessoa, quando ela chega até uma imobiliária, quando ela chega até uma construtora, ela tem um sonho. E a gente é responsável por esse sonho. Então, hoje o meu propósito de vida eu encontrei, que é de servir pessoas. E quando você serve as pessoas de forma que você encontra excelência no que faz e você vê no sorriso da pessoa que ela está completa, então aí eu me completo. E aí depois o dinheiro ele vai ser só uma etapa que vai acontecer. Isso para mim, eu nem tem vendas que eu nem conto quanto que vai entrar de comissão, isso, aquilo, eu nem dou bola para isso. Eu dou bola por realizar aquele sonho, por realizar aquela etapa daquele sonho. Então, mais ou menos essa é a minha profissão. Eu hoje estou lá com a Amanda e o Matheus, da Habitat. A Imobiliária Habitat foi um divisor de águas na minha vida. Eu queria mandar um abração para eles. São pessoas, assim, excepcionais, que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande, que transformaram a minha vida. Foi um divisor de águas. Eu estou lá na Habitat desde o dia 15 de agosto, mais ou menos. E eu, nesses últimos 3 meses ali, nos primeiros 15 dias, eu realizei 5 vendas. Na outra imobiliária que eu estava, imobiliária muito bacana, um pessoal muito correto, muito legal, eu levava, às vezes, 2 meses, 3 meses para mim realizar 5 vendas. Eram 1, 2 vendas por mês, teve mês de fazer 3. Mas ali foi um divisor de águas, porque em 15 dias eu realizei 5 vendas, aí no mês de setembro eu realizei mais 4 vendas, e aí no mês de outubro, mês passado, eu realizei mais 6 vendas. Então, eu ganhei como campeão do trimestre em VGV e em quantidade de imóveis. E eu estou fazendo uma mentoria também, né? Que vem ao longo dessa mentoria, aconteceu tudo meio junto. Eu ganhei também como campeão de vendas dessa última mentoria. Campeão de VGV. Então, isso traz para mim assim, uma alegria e um combustível para mim continuar. Então, isso é um pouquinho de mim, é um pouquinho do que eu estou fazendo aí e que eu estou muito feliz. Ai, que bom. As emoções, nós tínhamos falado antes, eu e o Marlon tivemos um bate-papo e do tempo que ele me conhece, da minha profissão, e nós estávamos falando quantas emoções, né, influenciam e o quanto a vida tem que ser leve. Marlos, nós estamos com um projeto, assim, principalmente eu como profissional, que atuo muito, e falar sobre emoções, falar sobre comportamento humano, falar do que é o projeto Fatos e Relatos, a vida como ela é, por que um se encontra e não. Sim. Eu queria ver tuas dúvidas sobre isso. Estou aqui para te esclarecer o que você precisa. Então, doutora, assim, ó, eu percebo, né, que na profissão muitas pessoas elas são muito inseguras, né? Elas começam bem, elas estão trabalhando, aí ela faz uma venda, acontece alguns negócios, mas aí de repente quando os negócios não acontecem, elas ficam com medo. E daí do medo vem a ansiedade. Tá, Por que isso acontece? Então, eu vou te dizer uma coisa, Marlos, o medo é que você não está no lugar certo. Atenção, quando você desenvolve muito medo, algo está acontecendo no teu cognitivo. O que é o cognitivo? A nossa mente. A gente está no lugar errado, porque ainda existe, há 30, 40 anos começou uma corrida atrás de diplomas, tá? Marlos, você não precisa ter faculdade nenhuma, você tem a venda no sangue. Legal. Olha só, olha que ponto fundamental. Então, o medo é quando a gente está fazendo algo que não sabe, que não tem certeza, mas porque fez... gente, eu estou me formando agora a 4ª vez e 3 anos de estudo ferrenho.
Então, eu não estou falando que não é para fazer 1, 2, 3, 4 faculdades, mas tentar fazer no que você realmente quer fazer e no que você tem aptidão. Sim. Então, Marlon, a grande diferença do sucesso e não sucesso é a aptidão. Pais, você que tem um jovem, você que tem 40 anos, não deixe de fazer uma avaliação. Para que eu sou bom? Por que eu sou um corretor que vende 4, 5? É porque tu bota emoção, porque tu sabe o que tu diz, porque tu vê aquela casa que pode estar caindo a janela, tu vai falar da porta que tá boa. Tu sabe que aquela casa que não tá pintada, que o dono tá vendendo porque não tem dinheiro, você não tá só ajudando uma parte cerebral, mas você tá ajudando seres humanos, satisfazendo vidas. Eu quero vender, ninguém vende porque quer jogar dinheiro para o céu, ou para viajar, ou para pagar dívida, ou para viver melhor, ou para refazer. Então, a tua área emocional tem que estar muito legal, mas tem que ser do ramo. Sim. Se você fosse o lado esquerdo, você se lembra daqueles testezinhos? Sim, lembro. O lado esquerdo só, você iria, assim, cara, gente, lado esquerdo cerebral, o direito mais desenvolvido, não tem nada de errado, tá? É só se entender e se compreender. Entender teu filho qual o lado cerebral ele tem é fundamental. Países de primeiro mundo se aprende isso no 2º grau. Preciso dizer isso. Aqui, nem se sabe o que é isso. Eu fico meio triste disso, né? E a doutora sabe, doutora, que o que você falou para mim foi muito importante, porque quando eu fiz a terapia, né, com a senhora, isso me trouxe uma clareza muito grande de me conhecer, de saber os meus pontos fortes, porque antigamente eu ficava só olhando meus pontos fracos, e daí com isso eu esquecia no que eu era bom. E aí me jogava para baixo. E a minha emoção, aí que predominava era a emoção ruim. Sendo que quando eu fui lá, a doutora me mostrou um caminho e eu cultivei o meu lado bom, o meu lado, a parte que eu sou bom. E aí isso me gerou mais emoções boas e eu fui cultivando elas, e onde que me deu um norte para mim me sentir bem, para mim tá transbordando essa alegria, essa felicidade, esse pensamento positivo, né? Então, estudo bastante um pouquinho sobre as leis herméticas, sobre a energia, a frequência, a lei da vibração, e eu percebi que antes eu andava muito resmungão, muito reclamento. Aí depois da terapia eu comecei a mudar, eu comecei a deixar a minha emoção. Que bom, eu nem ia falar da terapia, menina. Mas olha, então vamos falar nisso. Normalmente, quando a gente não tem certeza que está no lugar certo, eu sempre tive certeza que eu era sacoleira, palestrante, tudo que vocês podem imaginar. E aí eu fui para a psicologia. Hoje faço muita palestra em Unimedes e ainda vários colégios, colégio britânico do Rio de Janeiro, de Brist, projeto com a Mackenzie. Então isso, mas sempre com aquilo como se eu fosse dar uma venda para você que gosta de vender de casa em casa. Para você que é um grande empresário, para você entender que você vai mudar teu mês, não falando do mês passado. Marlon, tu tá ótimo. Porque você falou das vendas que estavam acontecendo. Agora, se um mês não vendeu, se um mês não deu certo, olhe para frente. Isso é emocional. Então, tá no lugar certo e alguém despertar, porque a sociedade, a gente vai ter um programa onde vai se falar isso. Hoje a sociedade tá complicado, Mário. Os empresários, por mais que fazem cursos e cursos, não tem aquela coisa, aquele feijão com arroz. Por que a van, o velho da van é assim? Tem que assistir ele todo dia. Quem disse que a criança tem que saber ler até 7 anos? Os professores e os pais ficam me olhando assim, sério? Eu digo, coitadinho, deixa ele repetir. O velho da van esses dias, olha, se você, senhorzinho, eu conheço há muitos anos, depois nunca mais fui lá,
porque eu fui lá fazer compras, né? Que eu queria também ganhar um dinheiro a mais, olha que história. Mas eu vou dizer uma coisa, até 8 anos ele não sabia ler direito. Ele tinha a característica do negócio. E às vezes uma família pode ter 3, 4 filhos e o pai, sem saber, ele diz, não, aquele já tem isso e você ainda não tem nada. Eles não dizem, os pais são perfeitos. Eles não dizem. Mas a expressão do rosto fala. E aí, papai e mamãe, acredite no teu filho, o que ele tem habilidade. É de pintar, é de fazer música, porque os primeiros talentos são vistos pelos pais. Atenção, papai Marlos. Tu tem uma coisa assim fantástica. As altas habilidades a gente aprende. A gente vê nos filhos até 7 anos. Depois, até 7 anos, a influência, Marlos, é do pai e da mãe. Nós somos o mundo deles, né? O mundo. Toda a informação é uma tábua rasa, é uma folha em branco, esse cérebro. Toda a informação vai até 7 anos. 7 anos vem a informação da escola. 14 ainda dos amigos. Vocês já pensaram nossa mente com 21? Se tudo que nós falar agora, de noite nós dormimos e armazenamos. Eu tô chique, Marlos. Agora eu digo, vai para as nuvens. Antigamente eu dizia no CD, no pendrive. Agora já digo, vai para as nuvens. Me diga, algum fato que você lembra que te ajudou a fechar um negócio na emoção? Sim. Agora, recentemente, eu estava atendendo um casal, né? E eles... Casal muito querido, né? E eles gostaram da oportunidade que eu levei para eles. Mas eles estavam inseguros, né? Eles estavam inseguros porque eles queriam comprar uma unidade daquele empreendimento. E eu ofereci para eles 2 unidades. Eu mostrei para eles que 2 unidades seria algo melhor, porque era para o casal, eles iriam investir um pouquinho a mais, mas lá na frente eles colheriam algo a mais. E eles são surfistas, né? E aí a gente conversando, fez uma amizade e tal, uma conexão legal. Aí nós falando, eu falei, olha, se vocês comprarem as 2 unidades, eu vou dar um final de semana para vocês num parque aquático. E dela assim, parque aquático a gente não é muito, mas a gente é do surf. E por que não uma prancha de surf? Olha, uma emoção. Aí eu falei, então tá bom, então tá fechado. Se vocês comprarem as 2 unidades... eu dou a prancha de surf. Aí o negócio foi indo, e chegou no momento que eles meio que estavam desistindo. Eles estavam desistindo, né? Por medo, emoção. Novamente a gente cai na emoção. Aí eu refiz ali para eles o negócio, algumas situações ali para melhorar aquele negócio. E daí ela gostou novamente. Falou, então tá... eu vou fechar, mas aí com a cesta e com a prancha de surf, eu falei sim, com a cesta e com a prancha de surf. Então, eu tirei eles da razão e levei até a minha emoção. Eles entraram na minha frequência e entenderam aquilo através da prancha de surf. Então, a prancha de surf foi um gatilho mental, emocional que eu usei, que levou eles a comprar 2 unidades. Então, isso para mim foi bem marcante, porque às vezes a gente tem que dar um passo de fé com emoção para trazer o cliente na tua emoção. Pra ele entender, cara, o que esse cara tem que ele vai me dar uma prancha de surf para mim comprar esse negócio. Então, eu gerei neles uma emoção, um bem-estar, uma felicidade. E depois ali vendo eles tirar uma foto com a cesta, né, do apartamento deles, né? Enfim, e depois também tiraram uma foto deles escolhendo a prancha lá. Então, isso para mim é algo muito gratificante e eu vi neles que eles entraram na mesma emoção que eu estava. Então, foi bem marcante. Essa foi uma das histórias, né, que a gente tem. Mas vamos lá. Quando a gente fala de emoção, Marlos, é muito importante que eu sempre digo assim, e eu sei que você, menino, tem isso. Uma emoção boa que traga vantagem para o outro. Deixa eu só fazer um pequeno relato ali. Ó.
A pessoa que vai negociar, nós estamos falando de um corretor, de um cara 10 que nasceu com essa habilidade e durante o caminho viu que é por ali. E olha, não tem idade para fazer essa troca, tá? Tem gente que 4, 2, 3 mil tá ótimo e vive infeliz. Melhor do que quem ganha 50 é infeliz. Isso aprendi assim de um senhor que não está mais conosco, que disse assim: Edith, se tu lançar o livro, é importante você ser feliz com o que tu tem ali. Não do status Pilatos que vai ter, só para aparecer na sociedade. Uma coisa assim. Mas quando a gente fala dessa emoção boa, Marlos, a pessoa que está na nossa frente, a pessoa que está no nosso lado, a pessoa, nosso pai, nossa mulher, nosso marido, a gente sempre tem que pensar em ele ficar bem. Esse é o grande segredo de uma vida feliz, de construir créditos. E aí aquilo que a vida inteira nós falamos, alguém está muito chateado, elogie, ache uma coisa boa. Olha, o que você trouxe para eles? Você elogiou, fizeram um negócio e aí você tem ainda o prazer, que quem sabe pensaram, vou ter que comprar ou não. Mas o grande segredo, Marlon, na emoção, é levar ele para o lugar que ele quer ir. Gente, isso é uma diferença. Aliás, a gente vai dar tanta dica. E aí depois, atenção corretores, queridos amigos, eu tenho muitos pacientes corretores de Balneário Camboriú. Legal. E vou chamar vocês também, quem eu achar que for ideal, vão poder pagar para o Marlos uma comissãozinha. Que a gente está revelando coisas assim que fecha negócio mesmo. Então, quando aquele cara que comprar, Marlos, se sentir que você pensa nele, que você ajuda a fazer conta, que você diz assim, teu financeiro vai dar. E o pior que vai te acontecer é vender o apartamento e ganhar mais. Isso. Gente, leve. Sim. Muito leve. E aí entra coragem. Coragem. Para eu começar a fazer esse programa, Marlos, eu tive que ter muita coragem. Sim. Porque a gente se dispõe, a gente corre risco. Sim. Isso é normal. Ninguém vai ter muita coisa sem correr risco. Marlos, ninguém consegue nada sem se arriscar. E aí, se arriscar saudavelmente. Sim. Dizer para aquele cara, vou contar um relato bem rápido. Esse menino vai participar de um podcast no mês de dezembro, que vai ser lançado em janeiro, e tu vai ouvir a história dele. Legal. Até vou dizer o nome porque ele trabalhou comigo 8 anos. É de Ribeirão Preto. Que legal. É um dos maiores vendedores hoje da Lupo, âmbito nacional. Não estou falando de qualquer empresa. Sim. Tá? Mais de 100 anos. E 8 anos ele ficou meu filhote na venda. Olha só. Nós trabalhamos juntos, primeiro ano. Daí ele disse, eu digo, o teu limite aqui deu. Vai, voa. Que legal. E ele disse, eu vou, eu digo, vai. E ele fez um negócio de uma casa. E ele me disse assim, eu vou comprar em Ribeirão Preto a casa. Que ele tinha que vender muito, muito para pagar a casa e ainda correu o risco de vender a dele. Eu disse para ele, olha, o que pode te acontecer de pior? É tu ter que vender a casa. Sim. Cara, a vida é feita de coragem. Sim. Ou comprar uma bicicleta, Sim. incentiva teu filho. Sim. Comprar uma bicicleta. Eu não estou dizendo que tem que ter carão para ser feliz. Sim. Bem pelo contrário. Sim. Eu estou dizendo que felicidade a gente constrói de dentro para fora. Sim. E não estou dizendo assim, eu estou cheio de dívida. Eu também já estava. Vou contar um pouquinho da minha história. Como diz Valdir Reinoldo Bündchen, pai da Gisele Bündchen, que é amigo, é parceiro de trabalho, que quando a Vânia estava viva, tiravam férias no Gravatá. Eu ainda estou lá no Gravatá, viu? Mas saíam das melhores mansões que vocês podem imaginar de Santa Catarina e ficavam 3, 4 dias lá em casa. Olha só. E nós passeando, só que eles não sabiam quem eram, no Gravatá. Sim.
Então, isso são emoções, isso são valores, e muito importante para vocês que são vendedores, a gente pensar que aquela blusa, sacoleiras ou vendedoras de loja, isso são técnicas não aprendidas em faculdades, técnicas reais da mente, técnicas do dia a dia. Cara, como posso te ajudar a fechar esse negócio? Não tenha medo. Sim. O risco todos nós corremos. Sabe quem não corre risco hoje? Filhinhos de papai. Sim, doutor. Filhinhos de papai nunca vão saber o prazer de fechar 6 negócios. Não. Quando tu fechou, tu fez ou não? Isso. Muito, doutora, muito. E tem que festejar, tem que abrir champanhe. Não tem champanhe, faz um suco de limão, grite. A gente não comemora se muito. importe. A gente comemora muito. A senhora sabe que quando a doutora falou ali sobre coragem, coragem é algo que é uma palavra que eu venho estudando há muito tempo e que eu venho praticando isso na minha vida. Porque eu vim de um processo que eu tinha uma empresa, quase 8 anos, né, administradora de condomínios, e eu tive que tomar uma decisão de sair dela. Que ali o meu ciclo estava encerrado. Foi muito, Sim, foi bom enquanto durou. Bom, claro, foi ótimo. Só que quando eu tive a coragem de enfrentar e ir... O novo. O novo, a corretagem é algo novo, é um desafio. Eu saí de ganhos recorrentes, mensais, para algo que eu não sabia quanto eu ia ganhar. Então, eu tive essa coragem e isso fez um bem tremendo para mim. E hoje eu tenho essa mentalidade de passar isso para o meu cliente. Sim. Que é o que a doutora falou ali da pessoa que trabalhou contigo. Então, ele teve a coragem de comprar a casa. E quando você tem a coragem... Esse menino se chama Marcelo. Marcelo, beijo. O Marcelo é outra coisa. Vou falar de novo desse menino, como eu vou entrevistar ele. Para vocês terem uma ideia, eu fazia treinamento para empresas. Legal. E com os representantes junto. Então, você que está me ouvindo, preste atenção. Você tem o perfil da onde você está? Eu faço todas as avaliações neuropsicológicas, estou me especializando para ajudar pessoas simplesmente se encontrar. Bacana. E ser feliz. Bacana. Porque se você não se encontrou, Marlon, a pessoa que não se encontra, ela consegue esmagar toda a família. Olha só. Porque ela só vai ver a amargura dela nos outros. Ela só vai falar de coisa negativa. Então, nós tínhamos uma mesa, eu fazia isso a cada 15 dias e tinha uns 20 representantes de várias áreas. Isso tudo acontecendo em São Paulo, que é outro mundo de negócios. Não dá para dizer não, eu estou 23 anos lá, no mesmo local, no mesmo escritório, a mesma prestação de serviço. Prestei muito serviço para a Arteris, que é a 101. Bacana. Muito para o CVC, muito empresas que realmente eu só aprendia com eles. Eu aprendia como a menina que servia café. Sim. Eu digo, gente, ela é diferente, por isso ela está há tantos anos. Sim. E não precisa fazer outra coisa, faça bem o que tu faz, né? Perfeito. Então, esse menino chegava, nós sentava, aí uma semana que ninguém vendeu nada, e aí ele dizia, Edith, cheguei chegando. e, sabe, eu sou bom. E eu via no semblante de umas pessoas, que bom. Sim. Não tá bom lá fora o mercado, não. E ele dizia, me diga, o que eu preciso fazer, Edith? E um dia ele reclamou também. E aí, às vezes, vocês que lidam com vendas, às vezes a gente tem que tomar decisão. Ele disse, olha, eu estou em São João da Boa Vista. Alguns estados eu conheço muito bem, porque eu rodei muito. Sim. São João da Boa Vista, não vendi nada e é quarta de noite. Eu volto para casa e digo, olha, tu não volta para casa, eu te mando R$100 e tu vai amanhã e a luta cedo. Amanhã vai acontecer. Gente, coincidência ou não, energia ou não. Sim. Eu digo, Marcelo, tu não é de voltar para casa. Gastei tudo já. Eu digo, Marcelo, tu vai continuar. Sim. E outro dia ele vendeu para 2 semanas. Olha só. Então, assim, ó, a gente ter acreditar naquilo que faz. Mas a diferença dele, isso eu estou até dizendo para os outros na área de venda, não se deixar influenciar. Sim. Porque a influência é líquida. Ele sempre era diferente. Sim. Aí, Marlon, eu digo, ele é um dos meninos
dos 3 a 6% de alta habilidade no mundo. Certo. Eu não tenho isso, não tem problema. Eu não sei qual a minha habilidade, mas a minha habilidade sempre era com pessoas. E a gente poderia falar isso muito de como a gente detecta. Isso vai ser num outro programa. Certo. Que eu vou ter, e você que está nos ouvindo, não deixa de assistir. Até 7 anos, até 14, até 21. E depois que você tiver 45, 46, ainda pode fazer testes no que a gente é bom. Então, a doutora me orienta, assim, e também as pessoas que estão nos ouvindo, que todos nós devemos fazer um teste de habilidade para nos conhecermos, para a gente entender as nossas habilidades. Sim, isso se você tiver dúvida. Sim. Se você tiver muita angústia, Marlon. Sim. Se a gente diz, não anda, não faço, não sei como fazer. Mas você não precisa fazer, eu já te disse nada. E olha como é engraçado. Segunda vez que eu vi o Marlon, e passou 2, 3 anos já, tá? Eu olhei para ele. Então, se eu olho para você e digo, porque eu não posso mudar a palavra. Te lembra um dia eu disse? Sim, eu disse, Marlos, eu não posso mudar a palavra, você é bom. Então, bom não é ser bom em ganhar 100 mil. Ser bom é ser bom. Saber o trilho que a gente vai andar, isso é uma outra coisa. Não estou falando de personalidade. Isso, nós poderíamos ficar falando até as 2 da madrugada. Com certeza. Porque assim, habilidade, a gente nasce, tá? De fazer pão, de fazer comida, de fazer... Então, falando em representante, vou contar um fato. Eu fazia seleções para muitas empresas. Um dia eu recebi um menino. E eu vi, quando comecei a falar, já fazia clínica na saúde, eu digo, não, esse cara não é representante. 11 anos médico em São Paulo, querendo ser representante. Olha só. Isso é coragem? Muita, doutora. Muita. Sair de uma área, né? Isso há 15 anos atrás. Hoje tem muito médico, né? Hoje o médico tem que ser bom para ter sucesso, tá? Sim. Hoje o médico tem que se olhar. Aquele médico, Marlon, para ser corretor, Marlon tem que ser bom naquela área. Sim. Para ser cozinheiro, tem que ser bom naquela área. Agora, querer ter de sua profissão muito dinheiro, ou nada, ou pouco, não faz ninguém ser diferente. Uns querem ganhar... Eu falo com jovens e adolescentes, eu tenho muito adolescente. Parabéns, pai e mãe, que encaminha. E uns dizem assim, eu quero fazer intercâmbio. E outros dizem assim, eu quero ficar em Navegantes. Eu atendo em Navegantes, na Citolab. Sim. E atendo na Gênesis, que é a clínica da família. Na Gênesis, em Balneário Camboriú. Então, eu tenho esses 2... E muito online. Hoje o online toma muito do meu tempo. Graças a Deus, que daí eu vou viajar de Madrid para Lisboa em 10 minutos. Eu atendo ali, desligo. Sim. Então a gente tem muito. Mas ter essas habilidades não influencia no dinheiro que tu quer ter. Certo. Isso é outra coisa que a gente tem que respeitar. Uns querem um apartamento de 5 milhões. Outros querem uma casinha de 600 mil. Vocês, como tua área, tua profissão, tratem o de 600 melhor do que às vezes de 5 milhões. Sim. Você, na tua vida, no teu cérebro, no consciente daquela pessoa, meu Deus. Fez a diferença, né, doutora? Fez a diferença. Fez a diferença. E isso é construir créditos emocionais. Legal, doutor. Se você conseguir atingir alguém de verdade, Marlos, de verdade, isso é uma dopamina, isso é uma coisa tão grande. Às vezes, vocês sabem que a droga anda solta também. Tenho muito paciente. E eu sempre digo, você sentiu o prazer de fazer algo bom para alguém, ou grande ou pequeno,
Isso é que nem fumar. Muda o jogo, né, doutora? Eu tenho pacientes na Inglaterra e que usam droga, que a gente está tratando, que tem psiquiatra que é daqui. Sim. E eu disse para ele, faça algo extraordinário. Elogie alguém. Sim. Ajude alguém. Sim. Mas ajude de verdade. E aí ele disse para mim, e doutora, o que eu ganho com isso? Eu digo, o mesmo que fumar maconha. No cérebro, é o mesmo efeito da curva de Gauss. A satisfação de você ajudar alguém de verdade, aquele cara que precisa, não o cara que sai com um carro de 200 mil, 300 mil, não interessa quanto é o valor do meu carro. Sim. Mas aquele cara que com muito suor conseguiu comprar um carrinho velho que a sinaleira não funciona, que está lá, sim, a satisfação de ajudar aquele é muito mais do que olhar para o outro, que é questão de dinheiro, trocar um pneu, aquelas coisinhas. Cara, acredito. Com certeza, doutora. Eu já tive várias histórias assim, né? De a gente vender imóveis mais caros e quando a gente vende um imóvel mais barato, que a gente se dedica, né? Que tu vê a satisfação, né? Aquela satisfação da pessoa que você vai lá no âmago dela, no brio dela, né? E você vê que ela está assim, ó, digamos assim, no melhor momento da vida dela. Então, isso é incalculável. É muito bom, a gente se sente completo, né? E em mim, que sou o corretor, né? Que tô ajudando, por mais que eu receba por isso, mas só que eu tô tirando ele da zona do medo, porque ele tem medo de comprar aquele imóvel, ele tá inseguro. Sim. E quando eu auxilio ele para que ele tome a decisão e que ele decide, ele compra, quando ele compra, que ele recebe aquela dopamina, aquela adrenalina de fechar aquele negócio, isso para nós é vezes 2. Porque a gente vê a felicidade deles e isso transborda na gente. Então, essa emoção, ela é impagável. Ela é impagável. Já está dando o nosso horário, o papo está tão bom, mas eu vou só fazer uma observação. Legal. Tá? Em Marília aconteceu isso. O corretor, não tem autorização de falar, mas acho que eles iam amar, das maiores escritórios de Marília. O cara trabalhava lá e ele comprou, então, e a esposa também era professora e coisa e tal, e conseguiu comprar o primeiro imóvel. E ele foi tão bem tratado que a professora chegou no colégio e estava diretores, assim. E eles sempre contavam isso. Eu dei a assessoria para aquela imobiliária lá. Uma das maiores. Se entrarem, vão saber quem é que é. E esse foi um fato muito marcante, que eu sempre defendi a mesma ideia. Eu sempre disse que quando tu mostra uma casa, fale daquela casa. Isso é uma dica, tá? Fale como a melhor da cidade. Vê só coisa boa na casa. Sim. Vê coisas assim, não vê a porta, isso não vê isso. Fala para o teu cliente do melhor, do local, de tudo, de tudo. Legal, doutor. Experiência própria. Nós adquirimos uma casa, a mesma casa, em Marília, São Paulo, onde a gente tem escritórios até hoje. Legal. E é lógico, uma casa relativamente pouco... Não, mas uma casa... de um porte bom. Confortável. Não, nem era... Mas assim, ó... Sabe aquela casa que tu entra? Assim, ó... Buraquinho na parede... 270 metros quadrados... E bem estruturada, bem construída para eles. Mas um buraquinho que saíram... Aquilo que não pintou... Aquele lustre que tá meio caído, assim... E entrou uma senhora que era dona da casa. Médica... 74 anos... E eu tive a maior lição de vida faz 25 anos. Olha só. Ela entrou, Marlon, assim, uma mulher muito chique. E eu até brinquei antes contigo. Se eu ganhar na Mega Sena, eu nunca vou ser chique. Isso é uma característica da pessoa. E é como o cara que lançou meu livro disse assim, nunca mude, Edith. Não queira falar bonito. Sim. Essa é a mulher que eu estou lançando desse livro. Olha só. Não estou lançando outra. E aquela mulher entrou e disse assim,
para mim, para o meu marido, para a filha e o genro estavam juntos. Ela disse, essa é a casa dos sonhos. Se você... Marlon, usa isso. Tu vai despertar. Se vocês olharem para essa casa como a melhor do mundo, a mais luxuosa, a casa que era impossível comprar, vocês vão ser muito felizes. Se aqui tivesse tudo perfeito e vocês não têm essa ideia, vocês vão ser infelizes. Interessante, né? Eu olhei para o meu marido. Meu marido é... Beijo, amor. Meu Deus, nem se fala. Mas ele é mais o lado crítico, de olhar perfeccionista, o lado esquerdo. Eu sou o lado direito. E olhei para ele e ele só me apertou a mão. Nós, a partir daquele momento, nós não vimos mais defeito na casa. Aquela mulher fez a diferença. Sim. E que hoje está no céu. Aquela mulher fez tanta diferença que você que vai olhar uma casa, agora é para você. Veja se isso te agradou. Mas não olhe o defeito dos outros. Não olhe só coisa ruim. Isso vale para marido, para mulher, para todos. Sim. Então, se a gente vê coisas boas acontecem. Então, doutora, dá uma dica para nós corretores, que às vezes aqueles amigos ou até a gente mesmo tá um pouco cabisbaixo, tá um tempo sem vender. Como que a gente deve olhar o copo? O copo, vamos tomar água. Atenção, o copo do mês de dezembro está na tua mão. Comece a pingar o que você quer. Novembro, há muitos anos faço isso. Devo fazer mais e devo levar isso para mais pessoas. Novembro é o mês que a gente tem que planejar 2026. Então, o que tu vai botar no copo que está vazio? O que tu quer para o mês que vem? Como o ar que tu respira. Certo. Marlon, o que qualquer um de você pensar, mas tem que pensar, tem que incorporar, não pode se deixar contaminar, não pode dizer assim, mas tu tem que ter muito cuidado. Tem que acreditar em você. Porque se você não acreditar em você, e esse copo só vai ficar bom se você souber elogiar e se você começar a ver coisa boa. Cada dia uma coisa. Porque nosso cérebro se alimenta com o sono. Ele se alimenta com o sono. Se nós olhar coisa boa, a coisa boa vai acontecer. Vale para a saúde, vale mental, vale tudo. E a doutora sabe que isso eu tenho praticado, sabe, doutora? Eu realmente pratico isso, principalmente depois que eu entrei agora na Habitat, né? Nós temos momentos diários, né? De oração, de alinhamento. A fé, tá? E tem tanta coisa. Isso, tem tanta coisa boa, né? Então, assim, a gente tem Eu tenho praticado isso. Eu nem olho mais televisão. Eu não olho mais. Eu não coloco nada mais no meu subconsciente que não sejam coisas boas. Marlon, é difícil. É difícil para mim. É difícil para todos. Uma dica. Você chegou nisso e não tá nem... Nós não falamos nada do que tá escrito. O podcast já tá terminando. Quero agradecer a Unimídia. Quero agradecer a Patrícia, temos uma menina nova que eu conheço há 3 anos. Beijo, Patrícia. Hoje é um dia especial, o marido tá junto. Andresa, minha menina dos olhos, que core, que faz. E vou dizer uma coisa. A gente consegue construir o que nós queremos construir. A gente consegue seguir uma linha que nós queremos seguir. A gente consegue fazer a diferença. Sim. Alguma dúvida, muitas perguntas, mas vamos ter que encerrar mesmo. Você nos acompanhe, se inscreva no canal do YouTube, me siga no Instagram, uma Edith leve, simples. Eu sei que eu não falo bonito, eu sei que não falo, não sou nenhuma garota que quer aparecer. Eu sei que muitos vão criticar, muitos não vão olhar, mas
uma palavra pode mudar uma vida. Com certeza. E agora eu vou te dizer uma coisa. Hoje nós temos um grande problema. Que a pessoa tem que se enxergar o que você fez. De novo, parabéns para encerrar da minha parte. Sim, doutora. O eletrônico, tá? Que você disse, eu tirei da minha vida. Sim. Não é que não pode olhar filme. Eu Sim. sou muito liberal até demais. Sim. Mas cuidado, celular tá matando. Sim. E tá deixando muita angústia, porque tem tanta informação, nada a ver. Todo mundo diz o que é emoção, o que é isso. Mas técnica de verdade existe pouca. Sim, é verdade, doutora. E isso fez um bem muito grande para mim, né? Eu tenho utilizado de forma sábia, né? Os meios eletrônicos, eu utilizo algo que eleva a minha felicidade, eleva o meu espírito, né? Sim. Então, depois que eu tenho praticado isso, eu tenho olhado sempre o copo mais cheio. Eu tenho vibrado amor, vibrado entusiasmo, que é o que a doutora falou antes. Se a gente acreditar e a gente colocar aquilo em prática, aquilo vai acontecer. E na minha vida eu tenho experimentado isso. Porque eu tô andando nessa frequência, né? Eu tô linkado nessa frequência. Então, sei que a gente já tá partindo pro final aqui, mas queria agradecer a doutora de todo o coração por esse momento. Foi um bate-papo, assim, muito rico. Leve. Como a gente falou antes, né? Até isso é importante falar. A gente tem que... Eu tenho feito isso. A gente tem que enxergar nas pessoas a realidade delas. Enxergar como ela é. E depois que eu me enxerguei como eu sou... que eu me aceitei, eu sou assim, esse é o Marlos real, a minha vida ficou muito mais leve. De tirar aquela necessidade que você tem que agir assim, ou assado, para aparecer para alguém, ou não sei o quê. Não, ser quem eu sou, real. A minha vida ficou mais leve, ficou mais gostosa, você acorda de manhã, você olha o sol, você agradece. E você não consegue agradar a todos. Doutora, então assim, ó, é o que a doutora falou e que eu também friso. Gente, vamos ser real, vamos ser o que a gente é. Coração transbordando de alegria, na simplicidade. Se você tem uma bicicleta, agradeça pela bicicleta. Tá bom, tá vivo, tá andando, tá tudo certo. Quis, né, aquela bicicleta, depois pode ganhar o que quer, né? Então, muito obrigado, doutora. Assim, ó, é uma satisfação estar sempre aprendendo com a doutora. Espero que nos vejamos muito mais, tomar aquele café, né? Cara, agradeço por encontrar pessoas assim, é uma troca, a gente se conhece, nos seguem no Instagram, no YouTube, não esquecendo, fazem o projeto. Legal. Faz o projeto do que tu quer. Não atingi 1 ano, não tem problema. Esse projeto não pode morrer em nós. Muito obrigada. Imagina, doutora, obrigado a você.